Olá, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora do SCA, diferente porque aposto em cada um de vocês. Vamos aqui falar um pouquinho sobre as figuras de linguagem, porque trabalharemos com duas questões na sequência. Não estão na sequência? São as questões 4 e 5. E essas questões trabalham justamente com figuras de linguagem. Para compreendermos figuras de linguagem, vou colocar no singular. Para compreendermos figuras de linguagem, é necessário que nós compreendamos a forma como nós entendemos um texto. Existem duas formas. Nós temos aqui uma leitura que pode ser denotativa e uma leitura que pode ser conotativa. As figuras de linguagem, elas são relacionadas sobretudo à conotação, que é o sentido figurado. Mas as figuras, elas não estão somente relacionadas à conotação, não, tá? Elas podem estar relacionadas à denotação. Por exemplo, as figuras de linguagem estruturais, sintáticas. Não tem nada a ver com denotação ou conotação. Quer dizer, não tem nada a ver com conotação. As figuras de pensamento que estão relacionadas à conotação. E mesmo assim, entre as figuras de pensamento, a denotação, a antítese, está no campo da denotação. Então, é uma forma de fazer uma leitura do processo. Tá? Por exemplo, assonância. Assonância e aliteração. Vocês sabem o que é? A assonância é a repetição de vogais. E a aliteração é a repetição de consoantes. São relacionadas à conotação ou denotação? São relacionadas à visualização. Agora, vai gerar um efeito no texto que precisa ser percebido a partir da intenção do autor, da estilística do autor. Por exemplo, se você está escrevendo, se você quer fazer uma poesia que trata do silêncio, o que você vai, em termos de consoante, o que você vai colocar? Quais são as consoantes que você vai colocar? Não vai colocar consoantes muito abertas. Vai colocar consoantes que sejam mais silenciosas, que sejam mais estendidas, suaves. Então, o S, por exemplo, é uma consoante super do silêncio mesmo, do som, do molhado, né? Então, você tem uma coisa mais leve, mais sutil aí no texto e levando a uma introspecção. Então, assim, tudo que a gente coloca no texto, as figuras de linguagem, elas podem até não ser colocadas lá no edital se eles puserem estilística. Aí nós vamos verificar que algumas figuras de linguagem são as mais importantes, mas não são as únicas, tá? Figuras de linguagem. Aí ele pode delimitar de pensamento, de sintaxe, mas dá no mesmo se eles colocam de pensamento, de sintaxe e sonora. Mas nem todas elas são muito cobradas, não. Nós temos aqui a elipse, essas são figuras de sintaxe, são figuras de linguagem voltadas justamente a um processo sintático. Ou seja, um processo de relacionamento entre os termos, tá? Não anotem, não, eu passo isso para vocês, não vale a pena fazer a anotação, tá? Nesse momento, já que vocês vão ter esse material. Acho que esse material já está, inclusive, na plataforma. Tem no pessoal que faz português. Tem no módulo. Não, se você quiser anotar só os nomes, mas não copiar o que tem exatamente, mas anota o que você entendeu do processo, é melhor, vai demorar muito menos tempo. Essas aqui são figuras de
Sintaxe. O que é sintaxe? Sintaxe é relação. É posição. É função de uma palavra em uma determinada estrutura. Então, figuras de sintaxe tem a ver com as regrinhas gramaticais. Aí você encontra a figura de linguagem chamada de elipse e, por favor, analisem sempre junto com a zeugma, porque elas são extremamente parecidas. A elipse é a omissão de um termo facilmente resgatado e que não foi utilizado. Ou seja, por exemplo, ó, gosto que conte piada. Quem gosta, gosta, mas a gente não fala o de não. A gente fala, gosto que conte piada. Estou certa que você vai chegar cedo. A gente não diz, eu estou certa de que você vai chegar cedo. A gente diz, eu estou certa que você vai chegar cedo. Aí eu tenho uma elipse. Só que pensem, a César Gran Hill, eu já vi questão da César Gran Hill exatamente assim. Ele colocou lá na estrutura algumas construções que, no senso comum, estavam apresentando. É só para quando o Vinícius for tirar. Estavam apresentando justamente esse tipo de perda. Só que quando você não sabe que há uma ausência, você não sabe que há uma elipse. Qual é a frase que apresenta uma elipse? Aí ele coloca várias construções e uma dessas construções é eu estou certo que você chegará cedo. Pô, essa aí não tem elipse não, que está tudo aí. Só que quando você para e pensa que o certo requisita a preposição, você já coloca. Deu para entender direitinho? Zeugma. Zeugma é a supressão de um termo citado anteriormente. Enquanto a elipse não foi citado, o termo, a zeugma foi citado. Por exemplo, sonhei com você. Sua mãe não. O que não aconteceu com sua mãe? É para repetir o que era feito anteriormente. Exatamente. Aí você tem uma zeugma. Às vezes, a zeugma é representada por meio de uma pontuação. Por exemplo, em pontuação eu tenho até essa frase. Fiz letras ela medicina. Fiz letras, ela medicina. Ó, aqui esse ponto e vírgula mostra para mim que existe a supressão da estrutura de uma conjunção. Ok? E essa vírgula mostra para mim que existe a supressão do fiz. Então aqui é uma elipse, porque o termo não foi citado, ele pode ser percebido no contexto, e aqui é uma zeugma, porque está resgatando um termo que já foi citado. Deu para entender direitinho? Então, eu tenho duas figuras de linguagem aqui. Só que como é sintaxe, uma figura de sintaxe, o que acontece? A gente acha que a figura de linguagem é somente no processo de conotação. Eu preciso ver a conotação aí? Não. Hipérbato. Hipérbato é a inversão dos elementos sintáticos da frase. Tem nada a ver com conotação. Nada a ver. Então, você tem desceram os empregados. O que é inversão? A posição preferencial na nossa forma de falar e escrever é uma posição que, para nosso processo de comunicação, gente, antes de eu falar da posição, para nosso processo de comunicação, nós temos duas estruturas fundamentais. Nós temos a informação e nós temos o elemento sobre o qual se informa algo, tá? A informação é justamente
Vou colocar infor aqui, tá? A informação é justamente chamada de predicado. Toda informação é um predicado. E a coisa sobre a qual se informa algo é justamente a posição, a função, a relação do sujeição, o que, rapaz? Do sujeito. Isso porque eu falei posição. Sujeito. Então, normalmente, quando nós estamos escrevendo, nós gostamos de colocar primeiro o sujeito, depois a informação, tá? E aqui, se nós quisermos agregar algum sentido, algum valor, nós marcamos uma circunstância, que é justamente o advérbio, o adjunto adverbial, já que eu estou falando sobre função. Esta é a posição preferencial. Eu parto aqui do sujeito, passo pela informação e caio em uma circunstância, ok? Exemplo disso. Maria chegou ontem. Eu posso dizer que ontem chegou Maria. Eu posso dizer chegou ontem Maria. Eu posso dizer chegou Maria ontem. Então, você tem aí posições que são possíveis para o processo de comunicação. Mas esta aqui é a posição preferencial. Qualquer alteração nessa posição preferencial é identificada como um hipérbato. Agora, se ele perguntar qual é a figura de linguagem apresentada em ontem chegou Maria, possibilidades: pleonasmo, hipérbato, símile. Pô, hipérbato é uma figura que você não olha. Você tem que tirar a foto, mesmo gravando. Porque quando você pega para estudar essa figura de linguagem, você não tem essa visão aí, é o que você colocou. Porque a gente já começa a estudar de forma equivocada, sabe, Ana? A gente começa a estudar achando que a figura de linguagem só está baseada na conotação. E aí a gente não analisa a figura de sintaxe. Nós não analisamos a figura de sintaxe como algo que é visual. O hipérbato aqui, ele vai valorizar uma determinada estrutura. Só que gravar o nome é super complicado. E você não pode nem pensar, o hipérbato, o hiper. Porque não tem nada relacionado exatamente à questão do exagero. É a ideia do deslocamento. O pleonasmo, não é? O pleonasmo que Ana irrita, né? O pleonasmo na sua vida irrita. Mas tem um fundamento a irritação. Tem um fundamento. É porque... Não. 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 Porque pleonasmo é repetição. Todo pleonasmo é redundante, mas nem toda redundância é um pleonasmo. É porque se eu fico repetindo a mesma ideia o tempo inteiro, não necessariamente eu estou apresentando um pleonasmo. Aí é um pleonasmo. É porque todo pleonasmo é uma redundância. Mas nem toda redundância é um pleonasmo. Ó, repare. Mas é redundância. É porque todo pleonasmo é redundância. Entendeu? É pleonasmo. É porque você só traz para mim exemplos de pleonasmos. Você não traz para mim exemplos de redundâncias que não são pleonasmos, entendeu? Eu botei uma
É um pleonasmo. Eu? Chovia uma triste chuva. É um pleonasmo. Mas é uma redundância, porque todo pleonasmo é uma redundância. Agora, quando você traz os exemplos, você sempre traz exemplo de pleonasmo. Lembrei da música de Sandy. O que é imortal não morre no final. O que é imortal não morre no final. Imortal quer dizer que não morre. Mas você tem o imortal e morre. É pleonasmo. Eu fiquei na dúvida, porque eu encontrei sites que afirmavam que era pleonasmo Mas é pleonasmo. e outros sites que afirmavam que era uma redundância. Mas é porque todo pleonasmo é redundância. Que não seja pleonasmo. Eu vou aqui, ó, vou te mostrar o que é a redundância. Lá no nosso texto, a gente escreve tem lá o tema de redação ligado à educação. Educação para todos, tá? Aí, nesse primeiro parágrafo, você escreve sobre a necessidade de uma educação para todos. Nesse segundo parágrafo, você escreve sobre a necessidade de educação universal. Isso é redundante. Não é um pleonasmo. Porque você pode não utilizar palavras repetidas. Porque o que é imortal não morre jamais, você tem imortal e morrer, que é uma repetição bem explícita, tá? Porque está na formação do termo. Aqui você pode apresentar outras ilustrações, algumas ilustrações. Aqui você escolhe outra ilustração para reforçar a ideia de que é educação para todos. Aí você dá uma lei. Educação para todos, universal, aí você dá uma frase de Paulo Freire. Você só mudou a ilustração, mas você está escrevendo exatamente sobre a mesma coisa. Então, o texto ele fica redundante. O interessante é você aqui apresentar uma argumentação. Argumentação 1 e a argumentação 2. Pode ser a mesma argumentação? Porque a argumentação não é o argumento. As pessoas não sabem qual é a diferença entre argumentação e argumento. A argumentação é a ideia. Argumento é o que você usa para ilustrar a ideia. Então, a frase de Paulo Freire é um argumento. A argumentação é a afirmação que você faz. Dados estatísticos, comprovações. Dados estatísticos, argumento. Professor, você diz, toda a educação universal é uma educação redundante. Não, toda a educação universal é uma educação para todos. Fica... Redundante. Mas não é pleonasmo ou é? Não é pleonasmo, é redundância. Porque você já disse, você não está utilizando para reforçar, porque o pleonasmo ele reforça. Você está usando para repetir a ideia, simples e puramente. Subir para cima, você está reforçando, você não está repetindo a ideia aleatoriamente, você está reforçando. Entrar para dentro, reforço. O pleonasmo, você pode colocar isso, Ana. O pleonasmo, ele reforça. Ele não só repete, ele repete para reforçar. No caso de a educação universal é uma educação para todos, você não está repetindo para reforçar. Você está repetindo por repetir. Deixa eu me ver. Não, nesse momento, como é uma figura de sintaxe, nesse momento, você não tem a ideia de denotação ou conotação. Você tem uma ideia de estrutura. É ligado à estrutura. Você não precisa dizer entrou para dentro. Você precisa só dizer entrou. O para dentro é um reforço. Já a educação universal é uma educação para todos. Gente, não tem lógica. Porque se é universal, já é para todos.
Então, isso é somente uma redundância. Só aquele termo, você recalque, não, que também é sinônimo de reforço. Eu esqueci agora que Enfático? ele Ele vai enfatizar enfatizando. o processo. A educação universal é uma educação para todos. Não está enfatizando, está repetindo a ideia. Coloca as proposições para a gente encontrar a resposta. Você vê lá pleonasmo, você marca. Mas eles não vão colocar uma frase dessa para ser pleonasmo, entendeu? Às vezes coloca. Não, ele não vai colocar, porque isso não é pleonasmo. Então, ele vai colocar frases que podem dar uma ideia. Deixa eu ver se eu entendi o que você está apresentando. Coloca essa frase e coloca uma outra frase que tem pleonasmo. Entendi. Pode colocar essa frase, colocar uma frase que tem pleonasmo. Alguns pleonasmos são redundantes e vai ficar muito próximo. Agora, diferenciar é porque todo pleonasmo é redundância. Não pode dizer qual é a frase que está redundante e colocar essas duas frases. Porque as duas frases são redundantes. Uma é somente redundante, a outra é um pleonasmo. Tá? Aí você encontra aqui, a mim só me resta amar. Ele está repetindo a ideia ou ele está repetindo a palavra? Ele está repetindo a palavra, não é igual que a repetição da ideia. Então, a mim só me resta amar. Quando ele repete essa referência aqui, ele repete para reforçar. Você olha mais para ele, né? O pleonasmo, ele tem esse viés. O pleonasmo vicioso é aquele que é reconhecido como inadequado pela sociedade. O entrar para cima, subir, o entrar para dentro, subir para cima, descer para baixo, ok? Assíndeto. O assíndeto, ele é justamente a ausência de conjunção coordenativa. Mas lembram que eu falei para vocês que a figura de linguagem, ela vai demarcar um efeito. Por que o pleonasmo é uma figura de linguagem interessante? Porque gera um efeito muito importante. Quando eu digo a mim só me resta amar, você olha muito para o eu ali do enunciado. O assíndeto, síndeto é a mesma coisa que conjunção. O a é a negação, é a ausência, sem síndeto, sem conjunção. O assíndeto, deixa eu ver se no próximo tem aqui, se ele vai estar no próximo. O assíndeto, ele é parceirão, é o oposto de polissíndeto. O que é poli? Vários. Rose, qual é o tipo de efeito que eu tenho entre o assíndeto e o polissíndeto? Eu vou colocar aqui um exemplo. Estou morta. Eu quero que vocês tentem explicar para mim o efeito que essas duas construções apresentam. Quem pode ler? Nadei, corri, voei, estou pronta. Morta. É, porque tu parece um P mesmo. Nadei, e corri, e voei. Estou pronta. Eu não quero estar morta. Eu percebi isso. Meu pai. Estou cansada. É porque aqui tem outra figura de linguagem. Bom, é a mesma sensação? Não. Então, expliquem para mim a sensação. Na primeira eu tive a sensação de que eu vou enumerando. Não que e a sensação da conjunção i é como se fiz as duas coisas, não sei, mas a sensação que eu tive, lembro. As duas coisas ao mesmo tempo e com o ponto e vírgula eu já estou enfatizando mesmo como se todas as atividades que
É. Mas a sensação é essa. Quero só que mais alguém... Assim, de baixo é mais expressivo. E também parece que a pausa é maior. Nadei e corri e foi. Parece que tá. Olhem para o que ela está fazendo. Parece que está... Isso te dá mais cansaço? Então, não é pausa. Porque se fosse pausa, não te daria cansaço. Dá a sensação do que Vivian falou. Parece que tudo está acontecendo de uma vez só, né? Tudo está muito simultâneo. Gera um efeito. A coisa real, o denotativo, está mostrando na forma assim, meio conotativa. Exatamente. É você perceber o conotativo a partir do denotativo. Qual é o efeito que isso gera em nós? Um efeito de simultaneidade. Como se eu tivesse feito tudo de uma vez só. E o de cima dá a ideia da pausa. Eu nadei, corri, voei, estou morta. Aí, Vivian, ela analisou, além desta presença e desta ausência aqui, ela analisou a ideia do ponto e vírgula. É como se o resultado disso, de uma vez só, não é? Me gerasse esse cansaço absurdo. Então, se eu colocasse aqui uma conjunção, porque aqui eu tenho polissíndeto, conjunções onde não precisariam estar, e assíndeto, a retirada da conjunção. Se eu pusesse portanto, iria dar a mesma coisa de morri? Não. Então, a ausência deste conectivo, a ausência deste síndeto, vai gerar em nós justamente esta percepção. Deu para entender direitinho, né? Nadei, corri, voei, até que eu atingi aquele estado. Nadei, corri, voei, estou morta. É como se me tivesse faltado fôlego, né? Estou morta. Então, essa aqui é muito mais intensa. Você encontra também uma zeugma ou uma elipse? A gente encontra uma elipse, porque o termo não foi citado anteriormente, que é justamente a presença do pronome pessoal eu. Se eu já tivesse escrito o pronome pessoal eu, o pronome pessoal eu, aqui em cima, as conjunções todas, e aqui a conjunção também. Não é? Então, você encontra várias figuras de linguagem em duas frases super curtinhas. Aí, a figura de linguagem do exagero, que todo mundo sabe, qual é? Hipérbole. Mas para que serve uma hipérbole? Qual é o efeito que a hipérbole gera em nós? Aqui, nesse caso, enfatizar o cansaço. Eu não estou só cansadinha, eu estou exausta, exaurida, acabada, destruída, morta. Deu para entender direitinho? É sempre uma questão de perceber o texto, né? É bonito isso, né, gente? Eu fico... Vivian é fogo, viu, gente? É bonito isso. Não é bonito não, Rosa, porque ela não... Ela é de matemática, ela acha lindo. Ela gosta, porque é raciocínio lógico. Muito lenta nisso. E fico tentando ter essa percepção. Você deu uma de dica agora. Mas a Dicla tá brocando, viu? Daqui a um tempo tá estudando, ensinando. Ela não vem mais na quinta, não. Tá sem tempo. Depende, Luz. Tem semana que vai dar pra mim, tem semana que não. Porque, como eu te falei, não dá para substituir. Esta aula vai até dar para substituir. Porque vai ser muito parecida. A diferença é que o ritmo é diferente, né, mesmo? Mas a turma é diferente, aí faz outras contribuições. Oxe, também acho, né? Tá em crise, né, amiga? é em crise, aí eu aproveitando o momento. Vamos lá. Aí você tem uma danada chamada de anacoluto.
Mas, olha, a estrutura ana significa, uma separação. Ana pode ser uma estrutura que significa separação e pode ser uma estrutura que significa repetição. Ana é uma estrutura que pode significar essas duas coisas, tá? O anacoluto é quando há um corte brusco que faz com que um determinado elemento fique sem função. Exemplo, canivetes, não me agradam as armas brancas. Aí vamos pensar em sintaxe, tá? O sentido, né? A semântica Não, quer cortar. vamos pensar em sintaxe. A sintaxe que é cortada porque aqui são figuras de sintaxe. São questões estruturais, são visuais, tá? Então você encontra canivetes são o quê? Armas brancas. No português, adoado, cada um no seu quadrado e a amizade continua. Cada posição de uma sentença, cada classe gramatical vai poder desempenhar uma determinada função. Uma determinada função. Você sempre vai ter uma setinha relacionada com algum termo, com exceção de duas classes gramaticais. A interjeição e uma que vocês nunca ouviram falar, que são as palavras denotativas. São aquelas palavras que eles não conseguiram classificar adequadamente e colocaram embaixo do tapete. O nome do tapete é palavra denotativa. Ok? É o... Por exemplo... Ele não conseguiu, por exemplo. O que é o por exemplo? O que é o por exemplo? Porque exemplificar é verbo. O que é a estrutura por exemplo? É um substantivo? Exemplo é um substantivo. Agora, a questão é o Por exemplo, é um substantivo? Meu Deus, nunca parei pra pensar nisso. É uma expressão. É uma expressão. Aí você vai dizer, é uma locução. Adjetiva? Adverbial. O adverbial vai dar uma circunstância. Por exemplo, não é uma circunstância. Então, eles pegaram algumas estruturas e colocaram embaixo do tapete. E o nome desse tapete é a palavra denotativa. Mas só duas. A gente, por exemplo, enchia o guarda-chuva de por exemplo. Mas o por exemplo pode. Ele não é errado, não. Ele só não tem classificação e por isso é chamado de palavra denotativa ou expressão denotativa. E ele não vai se relacionar diretamente com uma palavra. Porque o por exemplo se relaciona com a estrutura inteira, né? Não sei o que não sei o que. Por exemplo... E na sintaxe, cada palavra tem uma setinha que leva para outra palavra. Aí tem duas classes, a palavra denotativa e as interjeições que não tem setinha relacionando.